Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia dessa semana. Nessa semana nós vamos para o capítulo 4 e nós iniciamos a partir da página 88 até a 91. Serão dois assuntos, população e geografia e a distribuição da população mundial. Nós vamos aproveitar dois vídeos que eu utilizei no ano letivo de 2020, tá bom? Então vocês vão perceber mudança de roupa e tal, mas é o mesmo conteúdo, são os mesmos assuntos, então prevalece aí o mesmo debate, as mesmas discussões, tá bom? Mas vamos para a aula de hoje. População e geografia. Quando eu for apresentar alguns conceitos, pessoal, eu vou alternando aí com a parte eu escrevendo a definição desses conceitos, que é interessante vocês tomarem nota desses conceitos ou então marcar aí nos livros de vocês, que são as partes mais importantes para vocês estudarem para avaliações posteriores, tá bom? Vamos ao primeiro conceito que vai ser importante no estudo de população, é saber o que é população. Veja a definição. Bem, não é tão difícil, né, pessoal? Eu acredito que vocês entendem que é o conjunto de pessoas que habita determinado lugar. Isso é em geografia. Claro que estudo de população em biologia vai ser outra coisa, conjunto de animais, aí vai ser totalmente diferente. Mas em geografia são pessoas, conjunto de pessoas que habitam aí conforme foi definido aí anteriormente. E demografia. O que é demografia, pessoal? Veja a definição. Vocês viram que é uma área de conhecimento, é uma ciência que estuda os dados relativos à população. Quer dizer, o conceito de população que vocês viram anteriormente, conjunto de pessoas que habitam em determinado lugar. Mas como vivem essas pessoas? Parece até o Globo Repórter. Como vivem? Como se reproduzem? Como se alimentam? Não sei o que. Quer dizer, as perguntas que se seguem em relação à população no mundo, todos os lugares são habitados de igual forma, de igual modo. Todos os lugares têm as mesmas características socioambientais, as relações sociais entre os indivíduos é igual, a relação com o ambiente, o indivíduo com o ambiente é igual? Não. Então existe, pessoal, uma ciência para estudar isso. Como é que vive os habitantes do lugar X, entre eles e na relação com o meio ambiente? E do outro lugar lá, Y, como é que vive? É igual, é diferente? Não. Aí a demografia, ela vai estudar tudo isso, pessoal. Ela vai analisar gráficos, dados. Vamos ao próximo conceito, pessoal, que é população absoluta. Quando eu digo assim, a população absoluta de determinado lugar é X. Pronto, eu estou só dizendo o número total de habitantes que vivem naquele lugar. Isso é chamado população absoluta, tá bom? Agora, o próximo conceito é
populoso. Veja aí, país populoso. Um país ele é considerado populoso quando ele tem um grande número, chegando aí na casa dos milhões de habitantes. Então ele é chamado de ou cidade populosa, ou região populosa, ou país populoso. E ele chega às cifras dos milhões, geralmente, tá bom, pessoal? Então, segue aí. Vamos agora para a população relativa. Veja a definição aí, pessoal. Bem, população relativa. Quando eu tenho um número X de população em um determinado território, se o número total dessa população, mil habitantes, por exemplo, desses 1000 habitantes, eu divido o território entre eles, tantos quilômetros quadrados, dividido para cada habitante desse lugar. Fica quanto de metro quadrado para cada um deles, dividindo? Fazendo como se fosse uma divisão de pizza. No caso, o território, quanto é que fica para cada um? Ou seja, se esse número for muito baixo, ou seja, uma pequena fração para cada habitante, uma pequena fração de território para cada habitante, significa que esse país é muito povoado. A população relativa dele é elevada, há um número muito grande de habitantes para cada metro quadrado daquele território. Agora, se tem 1000 habitantes no território, porém o território é gigantesco, como a Rússia, como o Brasil, como os Estados Unidos, ou seja, fica uma fração gigante de território para cada habitante, então esse país é pouco povoado, ele tem uma baixa população relativa, ele tem uma densidade demográfica baixa, tá bom? Então, na hora da divisão fica poucos habitantes para muita terra, então fica uma fração de terra muito grande para cada habitante, tá bom? Então população relativa é mais ou menos isso, pessoal. Eu não sei se eu consegui explicar a contento aí de vocês, mas qualquer coisa vocês pesquisam um pouquinho mais, tá bom? Fechando esse assunto, pessoal, na página 89 diz o seguinte: estudar a população tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, pessoal, ele pegou aqui o caso da Rússia. A Rússia é um país populoso, mas pouco povoado, ou seja, uma população relativa baixa. Quer dizer, ele é populoso, pessoal, porque a cifra de habitantes, o número de habitantes da Rússia supera a casa dos milhões de habitantes. É uma cifra muito elevada de habitantes, são 143 milhões de habitantes. Porém, o território da Rússia é gigantesco. Então, ele vai ser pouco povoado. Ele tem baixa densidade demográfica ou uma população relativa baixa, tá bom? No caso aí, 143 milhões de habitantes, dividido para qual território, pessoal? 17 milhões e 98.240 quilômetros quadrados. Ele é muito populoso? Mas o território também é imenso. São 8 habitantes para cada quilômetro quadrado, né? Então, ele é pouco povoado. Na hora que divide o território gigante para esses 143 milhões, vai ficar 8 habitantes para cada quilômetro quadrado. Você separa os quilômetros quadrados e coloca os habitantes, fica 8 para cada quilômetro quadrado, tá bom? No caso da Bélgica, gente, são 11,2 milhões de habitantes. É quase a mesma população da capital, São Paulo, né? São Paulo, capital, não o estado, né? Apresenta uma densidade demográfica muito elevada. São o quê? 366 habitantes para cada quilômetro quadrado. Olha o exemplo que eu dei da Rússia, são 8.
Brasil 24, Estados Unidos 33, já a Bélgica fica quantos habitantes para cada quilômetro quadrado? 366, porque o território deles é de 30 mil quilômetros quadrados. Então é um território muito pequeno, muito reduzido para muita gente. Claro que isso aí é só a título de estudo. A gente sabe que na realidade o Brasil todinho não foi dividido em a fatiazinha igual uma pizza e dado terra igual para todo mundo. Não existe isso, pessoal. É só uma questão de estudos. E a gente vai observar que a distribuição dessa população, ela não é linear, ela não é igual, quer dizer... O caso do Brasil, pessoal, as áreas litorâneas do Brasil são as mais povoadas, são as primeiras áreas que foram descobertas, né? Foram ali logo na chegada dos colonizadores, e as áreas interioranas do nosso território, elas foram povoadas mais tarde. Então, os grandes centros urbanos hoje, eles estão situados nas áreas litorâneas, enquanto, por exemplo, a Amazônia, que fica dentro do território, né, nas partes mais interioranas, é um grande vazio populacional, né? Tem gente morando lá? Tem, mas comparado à região litorânea do Brasil, nem se compara, né? Ok, pessoal? O porquê que existem esses vazios e porquê que existem esses adensamentos populacionais, né? Aqui muita gente, aqui pouca gente, vamos dizer assim. São 3 pontos que eu vou destacar, pessoal. Mostrar o mapa, observem aí esse mapa, pessoal. As cores mais fortes mostram para vocês locais onde há mais pessoas habitando, há muita gente morando nessas regiões. E as áreas mais claras, é só você observar aí a legenda, pessoal. Interprete aí a legenda que você vai chegar a essa mesma conclusão. Você vai observar que o extremo de vazio populacional é a Antártida, e lá em cima, pessoal, nós temos também a Groenlândia, né? A Groenlândia também bem amarelo claro. Mas mesmo na parte continental também, pessoal, nas partes mais centrais do mapa mundi, nós observamos também algumas áreas que são vazios populacionais. E por que há esses locais mais povoados e há esses locais menos povoados? Bem, a primeira explicação que é apresentada aqui, as áreas de ocupação mais antigas são em geral mais densamente povoadas que as de ocupação mais recentes. Quais são as mais antigas que tem aí, pessoal? Região da China e da Índia. A cultura chinesa, a cultura hindu, né, pessoal? Então, são culturas ou civilizações milenares. Segunda razão, regiões mais industrializadas e desenvolvidas do planeta. Outros locais que também têm muita habitação, pessoal, eles geralmente são regiões de países desenvolvidos ou regiões muito industrializadas. Observem o mapa aí novamente. Nós temos a parte central da Europa e nós temos também a região nordeste dos Estados Unidos, tem também o Japão, ok? Terceiro aspecto, pessoal, agora em relação aos vazios populacionais. Eu falei dos locais mais povoados e agora os locais de vazios populacionais, pessoal. Por que eles ocorrem? Porque geralmente, pessoal, são regiões de características extremas, como por exemplo as zonas polares, são extremamente geladas, então elas impossibilitam qualquer tipo de povoamento normal como as demais regiões de climas mais equilibrados, né, pessoal? Claro que lá existem cientistas fazendo pesquisas, fazendo estudos, mas não vai ter uma grande cidade, um grande povoamento e tal. E as regiões desérticas também, né, pessoal? Desertos áridos, como o Saara, o norte da África. São 2 tipos de deserto: deserto de gelo e desertos áridos, de areia. Okay? Na sequência, nós temos aí um recorte, um outro vídeo que eu já havia gravado, em que eu vou explicar, pessoal, o que é explosão demográfica, por que isso ocorreu aqui no Brasil a partir da década de 30 e de 40, tá bom? Depois a gente volta. O primeiro conceito que a gente precisa identificar, pessoal, e analisar direitinho é a explosão demográfica. Eu vou falar um pouco rápido, pessoal, porque o nosso tempo, lembrando, ele é resumido. Então, explosão demográfica é quando ocorre, pessoal, um crescimento muito grande da população em determinada área, região, cidade, país, enfim. No caso do Brasil, isso ocorreu a partir
da década de 30 e década de 40. Nessa faixa aí, pessoal, ocorreram algumas ações do Estado que modificaram o comportamento do crescimento populacional. Mas daqui a pouco a gente vai abordar isso mais precisamente. Por enquanto, só falando da explosão demográfica, eu trouxe um exemplo de uma matéria aí da super interessante da editora Abril. O trecho dessa matéria diz assim: São Paulo terá deixado de ser uma acanhada cidade de 240 mil almas em 1900 para ascender à condição de segundo maior centro urbano do planeta, com 24 milhões de habitantes, o que representa um crescimento de colossais 9.900%. E São Paulo é só um entre dezenas de casos de igual porte. Então é só para vocês terem noção do que é explosão demográfica, é um crescimento muito absurdo da população. Seguindo, pessoal, quais são as causas dessa explosão demográfica no caso brasileiro? Eu vou explicar rapidamente. A partir da década de 30 e 40, a área de saúde no Brasil, né, principalmente o Ministério da Saúde, começou a desenvolver programas para combate de epidemias e ocorreram, no caso, avanços em assistência médica e hospitalar exatamente para combater essas epidemias. Houve melhoria, então, nos sistemas de saúde. E o que aconteceu, então, pessoal? As pessoas de mais idade começaram, então, a viver mais. O que? Melhoras na expectativa de vida, enquanto que a natalidade se mantém. Isso quer dizer, as pessoas idosas passam a viver mais por ter mais assistência médica e hospitalar, enquanto que as taxas de natalidade, o número de nascimentos, continuou crescendo. Então, a taxa de crescimento vegetativo, no caso do país, houve uma explosão. Por quê? Continua nascendo muito e as pessoas que morriam a certa idade agora estão vivendo mais. Então, a população explodiu em crescimento populacional. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí o que é a explosão demográfica. Espero que vocês tenham entendido. Mas agora nós vamos para a queda da taxa de natalidade do crescimento natural, a partir da página 93. Só que é outro recortezinho, gente. Eu vou explicar a partir desse outro recorte por que no Brasil, a partir da década de 70, a explosão demográfica ela ocorreu lá em 30, 40, década de 30, década de 1940. A qualidade de vida dos idosos melhorou, eles passaram a viver mais, já expliquei, né? Agora em 1970, pessoal, vai haver uma outra mudança que vai alterar a outra taxa, que é a taxa de natalidade. Na década de 30 e 40 foi alterada a taxa de mortalidade dos idosos. Agora na década de 70 vai ser alterada a taxa de natalidade. As mulheres é que vão passar a se comportar diferente, né? Repensar essa questão de filhos e tal, e eu vou explicar por quê. Ocorreu alguma coisa que as mulheres passaram a ter menos filhos. E o que foi, pessoal? Mulheres no mercado de trabalho, a partir da atividade industrial. A indústria passou a observar a mulher como fonte de lucro, poderia pagar menos para as mulheres, então muitos homens foram dispensados, inclusive mulheres foram agregadas no mercado de trabalho, elas passaram a ter carreira profissional, elas passaram a viver nas cidades, passaram a estudar talvez também um pouco mais, e nisso tudo a taxa de natalidade vai caindo, porque essas mulheres começam a ter outras perspectivas e não apenas estar numa casa para ter filhos e etc, né? Outra ação, no caso agora do governo, foi o planejamento familiar desenvolvido pelo Estado, pessoal, através de campanhas de distribuição e conscientização do uso dos métodos contraceptivos, preservativos, pílulas anticoncepcionais, etc, tá bom? Nesse caso, o crescimento natural do país passou a cair. Temos um exemplo aí em 1950, a taxa de crescimento ao ano do Brasil era de 3,6% ao ano em 1950 e em 2010 isso caiu para menos de 1%. É isso aí, pessoal. Acabamos de acompanhar então os conteúdos da aula de hoje. Foram esses dois assuntos, população e geografia e a distribuição da população mundial. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham compreendido os assuntos trabalhados nessa aula. Agora nós vamos lá para as nossas questões do formulário, que eu vou postar daqui a pouco no grupo
da sala de aula de vocês. Só lembrando, pessoal, que assim, na próxima semana já pega a Semana Santa, né, que chama, e nós não teremos aulas na quinta e na sexta-feira, conforme o calendário da escola. Então, na outra semana, quer dizer, daqui a 15 dias, a gente já retorna com o período de avaliações. Então, deixa eu já combinar com vocês. Nós já trabalhamos um capítulo, que foi o capítulo de indústria, acredito que vocês estão lembrados. E essa aula de hoje, que foram esses dois assuntos, população e geografia, e a distribuição da população mundial. Então, a nossa avaliação, que é daqui a 15 dias, devido ao feriado que vai estar aí no meio, vai abordar esses assuntos. O capítulo sobre indústria, que a gente já finalizou, e esses dois assuntos do capítulo 4, população e geografia e a distribuição da população mundial. Claro que lá na semana das avaliações, nós ainda vamos ter aula no Meet para dar revisão sobre tudo isso, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima!